jogos de terror, jogos que você nunca sabe o que esperar. E junto disso eu também gosto de jogos obscuros, aqueles que temos que caçar no fundo do poço já que ele foi quase esquecido pelo tempo. E é exatamente disso que eu vou comentar hoje. Garage Bad Dream Adventure é um jogo point and click japonês de 99 que ficou perdido por mais de 20 anos até sair na Steam em 2022. Com um patch de tradução em inglês que agora qualquer um pode jogar. Mas como você provavelmente não vai ter saco pra ficar andando por esse jogo, eu vou aqui decifrar a história enquanto te poupo de algumas mecânicas que não envelheceram muito bem, certo? Isso é garagem. Por favor, sente-se aqui. Ok, assim está bom. Você vai experienciar um enjoo de início, mas por favor aguente. Seu nome? Sim, senhorinha. Você está pronto. Você está preocupado? Você vai ficar bem. Confie em garagem. Você será capaz de ter o que deseja. Sapatos. Nós iniciamos o jogo de frente para um espelho, nos encarando, analisando a criatura que nós somos, uma espécie de máquina cabeçuda cearense, além de ver vários post-its na moldura do espelho, que dizem: se eu não conseguir achar minha sombra, tudo estará acabado, ou ter de viver no meu passado para sempre. Talvez eu consiga encontrar minha sombra se eu perguntar a Psyche. Não somos permitidos abrir a comporta? Lembrar de perguntar onde o Lau está. E em cima da mesa a gente vê uma carta. Para você que acordou nesse quarto, é bom que você esteja acordado. Você estava flutuando na água do esgoto. Você flutuou na frente da minha casa quando estava saindo. Como seu nível de ego estava muito baixo, tentei recuperá-lo, mas você estava inconsciente e rejeitou. Depois de ler essa carta, vá ver uma máquina chamada Hajime. Ele mora na sua casa direita. Ele lhe contará sobre a clínica do ego. Você poderá recuperar seu nível de ego lá. E se possível, saia desse mundo indecente. Esse mundo não está certo. Encontre sua sombra. Tudo começará a partir daí. Shen. Essa carta fala diretamente com o nosso personagem, já que está endereçado a quem acordou nesse quarto, né? E aqui ele fala para nós irmos atrás do Hajime, que mora do lado de casa e que ajuda a recuperar nosso ego, essa barrinha que está aí no canto. Se o ego ou o combustível chegarem a zero, nós morremos. E no verso da carta ainda fala: mais uma coisa, sinta-se à vontade para usar a armadilha de garrafa na sala. Você não chegará a lugar nenhum nesse mundo a menos que coloque uma armadilha de garrafa em um guincho e pegue um caranguejo primeiro. Ok, seja lá o que isso significa. Antes da gente sair dessa tela, ainda podemos interagir com uma caixa de música quebrada, com uma nota em cima. Senhor Bucaneiro, por favor conserte isso. Outro nome para nossa lista. Esse provavelmente deve ser um mecânico, um engenheiro. A gente também pega 450 selos, que é o nosso dinheiro aqui no jogo. Também conseguimos ver uma máquina de escrever que serve para salvar o nosso progresso, que usa o ego para salvar. Como o nosso tá baixo, a gente não consegue. Lembra um pouco daquela mecânica do cartucho de tinta dos primeiros Resident Evil. Nos afastamos da mesa e pegamos tudo que está por cima, principalmente uma vara de pesca e a armadilha de garrafa que o Shen tinha falado. Além de ver um puzzle que a gente ainda não sabe o código. Ok, saímos da sala e meu Deus do céu, nós vamos ter que nos guiar por esse mapa. Cada bolinha vermelha é um espaço que nosso personagem fica para mudar de caminho ou interagir com as coisas. Então, nós andamos até nosso vizinho, Hajime. Hajime é a primeira máquina da cidade. Ei, você está perdido? Seu nível de ego está muito baixo. É melhor você consertar isso imediatamente. Vá para a clínica de ego. Chegando lá, nós conhecemos o Game Non. Ele nos dá duas opções para encher nosso ego. Um carrossel, que é caro e demora para encher a barrinha, ou na máquina de recuperar ego. Ok, agora que estamos abastecidos, por onde começamos? Você conversando com os NPCs, perguntando alguma coisa sobre nossa sombra ou a Psyche. O Kingdom é bizarro e fala para não procurar Psyche, que a gente já tem máquinas femininas e sapos, ok? Já o Hajime fala que a Psyche é macia e suave. Esses definitivamente não são os objetivos de uma máquina. Ele fala que ela é amiga de Yang, o dono da estação de combustível. Então nós não somos esse Yang que foi apresentado no começo. Ele nos fala que talvez o Lee, o dono da estação de combustível número 2, saiba mais sobre a Psyche.
Então nós vamos a essa estação de combustível número 2 e encontramos o Lee lá. Perguntamos sobre ela, mas ele fala sobre o combustível ser criado no estômago das máquinas femininas. Então ele explica que vai falar sobre a Saiki se encontrarmos 50 caranguejos para ele. Então nós, pela primeira vez, precisamos ficar pescando no esgoto que fica debaixo da cidade. Aqui nós só conseguimos pescar caranguejos e sapos. Essa é a vida que tem nesse lugar. Nós aprendemos a pescar com o Takashi. Nós podemos tanto vender esses bichos por selos ou alimentar as mulheres para nos abastecer. Elas fermentam os sapos e os caranguejos no estômago para produzir o combustível e também produz o esgoto como subproduto. Isso vai levar um tempo. A gente pode pegar os caranguejos espalhando armadilhas de garrafa por aí, mas enquanto a gente faz isso, vamos conhecendo os moradores da cidade. A gente conhece o Miya. Ele não fala muito. E na outra sala tem a Tsuru, a mulher dele, que fala que as mulheres preferem sapos do que caranguejos. A gente conhece Honda também, o chefe da fábrica de roda para trilhos que nós usamos para andar por aí. Ele fala que nossa roda estava com um probleminha e que se encontrarmos uma parte específica, podemos vir aqui depois para ele consertar. Conhecemos também a Enu-san, esposa do Honda. Ela não é muito importante para a história, então vocês provavelmente nunca mais vão ver ela. E cumprimentamos o Nilma, que nos diz que uma parte da cidade está presa atrás de prensas hidráulicas frenéticas. E bem do ladinho dessas prensas tem a estação de abastecimento principal, que o Yang é dono. Nela tem 3 máquinas, a Reiko, a Michio e a Shen. Essa Shen não é a mesma Shen que nos salvou, ok? A gente entra num apartamento que tem por lá também e a gente cumprimenta todo mundo. O Ta-san, o Ha-san e o A-san. Também encontramos os trabalhadores Gombe, Jirobe e Torlop, que o zóio dele não para quieto, acho que é o tique dele, acho muito engraçado isso. E o Yoshibe. Indo pro lado, nós conhecemos o Han, o Lekio, que geralmente está dormindo, e o Takashi, que vende suprimentos para pesca, e alguns sapos e caranguejos também. No andar de baixo conhecemos a Chiyo. E descendo ainda mais, a gente encontra a oficina de brinquedos do Bucaneiro, aquele que estava na anotação da nossa caixa de música. A gente entrega para ele consertar e também conseguimos ver as lojinhas do pessoal dos apartamentos que a gente entrou. A gente vê a loja de pesca do Gombe, a farmácia do Jirobe, a loja do Yoshibe e o lixão do Torlop. Voltando pro Bucaneiro, nós pegamos a caixa de som consertada e de quebra o cara ainda dá uma folha de musiquinha para nós. Com isso, nós terminamos de pegar os caranguejos para levar pro Lee e a gente aproveita para abastecer. Lee nos fala sobre a Saiki, depois de entregar os caranguejos, mas ela tá num laboratório do outro lado das prensas. Então, para chegar lá, a gente precisa fazer um desvio, pegar um mini carrinho teleférico até o outro lado para dar de cara com uma porta trancada. Por perto a gente encontra o Ta-san, que tá moscando e é inútil pra gente agora. Mas depois de conversar com o pessoal, ela vai falar que o Ta-san gostava de passar tempo com o Doku. Segundo ela, Doku tinha um corpo, mas era 2. Não sei o que isso significa. Falando do Doku pro Ta-san, fez ele lembrar da época que eles eram 3 e tocava a música da ovelha. Ok, então a gente tá atrás de outra música pra nossa caixa. Eu saí perguntando pra todos os NPCs até que o Hadi me dá uma informação útil. Os apartamentos que a gente visitou já foi uma gráfica e seu dono era Han. A gráfica é pra fazer a folha de música, igual na vida real. Ele nos explica que o mundo ficou sem material pra produzir papel. Os pôsteres são reutilizados várias vezes, impressos um em cima do outro. Talvez a folha de música que estamos procurando esteja com um colecionador de pôsteres que os olhos ficam desse jeito. Colecionador de pôsteres, a gente pode encontrar os pôsteres pela cidade e vender para ele. Ele fala que não tem a folha, mas que conhece a música e gostaria de ter ela. Ele cita que por causa das reformas na cidade, alguns pôsteres ficaram escondidos atrás da parede. Ele fala para consultar Mia, mas ele não fala. Em vez disso, vamos falar com a esposa dele, que de alguma maneira entende que nós estamos procurando por nossa sombra. Então ela nos dá um mapa de um pôster específico que foi tampado com as reformas da cidade. E nessa parede escondida tá lá a folha de música que nós estávamos procurando. A gente dá de cara com a porta trancada, tocamos a música.
e entramos no laboratório. Lá encontramos Coppel, a máquina poucas ideias que manda a gente circular. E entrando um pouco mais no laboratório, encontramos Ayn, que age como se já conhecesse a gente. Certo? E vasculhando os dormitórios dele, encontramos uma nota no quarto de Ayn que diz: sombras são nosso alter ego, ou a outra metade. Existem várias fases para as sombras. As sombras mais frequentemente vistas são a que eu chamo de sombras originais. Elas são nascidas no mundo de garagem e em sua primeira fase. É a fase base, e a partir dessa fase, a sombra muda de várias maneiras. É bem sabido que as sombras eventualmente evaporam se passarem muito tempo nesse mundo, mas, através da observação pelo escopo da aura, descobrimos que isso não significa necessariamente que elas desaparecem completamente. A gente continua atrás da Psyche, que talvez ela tenha mais respostas sobre o que está acontecendo. Ela está aqui em algum lugar. O que a gente está vendo são 3 sombras das 3 máquinas femininas do posto de abastecimento. Reiko nos chama de fantoche. Michiru diz que está com medo de nós e Shen diz que nós não precisamos saber. Andando por aqui tem mais algumas portas trancadas e subindo no elevador, Saiki. Ela diz que já estava esperando por nós. Ela sabe que estamos procurando por nossa sombra. Ela diz que precisa de tempo e nos manda buscar o diário dela. Pede para entregar uma carta para o vice, o síndico do prédio do pessoal. Passando a carta pela porta, nós vemos o vice pela primeira vez. Eles nos dão uma chave do quarto 8 e a máquina que estamos procurando é Shen. Do quarto conseguimos ver ele mexendo numa máquina e descendo. Então nós vamos atrás dele. Novo Mundo. Um nome estranho para um cinema. Lá nós encontramos Chen, não Shen, que nos salvou. Que também parece já nos conhecer, mas diz que mudamos completamente. Falamos do diário da Psyche, mas ele só tem o diário de uma tal de Juice. Talvez esse seja o nome da alter ego da Psyche, sua forma máquina. Mas é claro que ele pede algo em troca. No caso, o líquido de fluxo de fogo. A gente encontra uma receita que fala de um combustível extremamente mais eficiente do que eles usam atualmente, mas que, se misturado com combustível normal, triplica o efeito, levando à destruição da máquina. Nós fazemos o tal líquido, entregamos pro Shen e... Ok, eu fico com isso. Lendo o diário, vemos que a Psyche também tinha alguns sonhos estranhos, onde o pessoal fica insultando ela repetidamente, ela pede perdão e não é perdoada. Retornando o diário para ela, ela nos diz ter encontrado nossa sombra nos canais de esgoto, além de falar que precisamos de um barco. Saindo da sala, Reiko nos chama de marionete novamente, Michiru nos pede para parar e Shen fala que as respostas que estamos procurando são perigosas. Perguntando para o nosso vizinho, ele fala que a Lou tem um barco. A Lou fica no fundo da clínica de ego do Gimnon, que não deixa a gente ver ela até entregarmos um sapo específico para ele. A gente pode só comprar e entregar o sapo, e ele nos leva até os fundos, onde tem os quartos de Doku, Ben e Lou. Doku, a máquina que são duas, o antigo amigo do Tassan. Ben é uma máquina sofrendo de alguma condição bizarra de pele, e na última porta é algo não consensual com implicações horríveis, então saiba que uma máquina saiu do quarto de Lou, deixando ela sozinha lá. Nós só conseguimos nos comunicar com ela através de música. Para cada música, ela nos dá um item diferente. E no caso, ela nos dá uma peça para entregar para o vice, que entregando nos convida para entrar na casa dele. Explicamos que precisamos do barco debaixo da cidade, e Viz nos dá uma folha de música para trocarmos para Lou. Depois nos leva até o barco,
onde nós pegamos e ficamos indo de um lado para o outro até encontrarmos nossa sombra. Diferente das mulheres nas incubadoras, nós encontramos nossa sombra num aspecto de quase morte. Também, esse ambiente não é muito propício para sombras, aparentemente. Eles nos chamam de Yang inicialmente. Nós explicamos que nós somos a mesma pessoa e ele pede para pegar os sapatos dele. Os mesmos sapatos que são citados no início. Falando com o Viz, ele nos fala para visitar uma máquina chamada Guattari. Ele entende de sombra e essas coisas. Numa cabana reclusa, encontramos ele, Guattari. E quando comentamos isso para ele, ele fala que talvez os sapatos fossem nosso item de memória, algo que foi materializado nesse mundo junto da sombra. A sombra tem um mundo original e esse item de memória é a ponte para esse mundo. A sombra pode recuperar a memória ao entregar esse item para ela. Ele também nos dá a crônica de estação de abastecimento. Essa crônica explica bastante coisa, então eu vou ler ela por completo e depois eu faço um resuminho mais explicativo. Esse mundo mudou drasticamente por causa de uma máquina excepcionalmente interessante chamada Yang. A seguir estão os detalhes. Yang nasceu com um nível de ego anormalmente alto e excedeu em muito a média em eficiência de combustível e potência do motor. Não consigo pensar em muitos motivos para uma máquina como essa nascer. O motivo mais provável é a ausência de uma sombra. Você já pode ver exemplos disso em máquinas como Hadme. Já está claro que há uma forte conexão entre as sombras e máquinas. Quanto maiores as habilidades da máquina, mais pálida é a existência da sombra. Mas não sabemos se isso é verdade, porque há casos como a Psyche, que entrarei em detalhes mais tarde. No entanto, quando consideramos a obsessão perversa que Yang tinha contra esse mundo, acho que podemos dizer que algum tipo de elemento negativo em relação às sombras existia dentro dele. Se o diário de sonhos de Yang for descoberto, espero encontrar o declínio severo ou a deterioração do mundo real das sombras descrito nele. Se for assim, podemos encontrar algum tipo de coerência na série de ações de Yang que escreverei abaixo. Primeira coisa que Yang fez foi caçar fêmeas. O desequilíbrio atual de machos e fêmeas começou a partir desse ponto. Não sei porque seu primeiro alvo foram máquinas fêmeas, mas isso provavelmente tem algo a ver com o mundo das sombras também. Um método extremamente único foi usado para desmantelar as máquinas femininas. Yang, que percebeu a relação entre máquinas e som, usou a caixa de música para desmantelar máquinas femininas. Dado que Lao já teve sucesso no experimento de terapia de ondas, deve ter sido natural para Yang abusar dessa teoria. Um ressonador foi conectado à caixa de música, e as ondas que emanavam dele deixavam todas as máquinas loucas. Mas essas ondas devem ter afetado Yang também. Estou surpreso quão alto era o nível de ego do Yang para que ele conseguisse evitar morrer em tais situações. E sua natureza real pode estar escondida por trás da razão para essa ação autodestrutiva que ele tomou. Na época, Yang conheceu a máquina feminina mais importante da sua vida, Juice. Essa máquina feminina extraordinária nunca morreu nem com as ondas emanadas da caixa de música com um ressonador. O nível de ego de Juice deve ter superado o de Yang. A outra coisa incrível sobre Juice: essa máquina feminina tem uma sombra, Psyche. Essa sombra, com um nome divinizado por alguns, é a sombra de Juice. Juice é uma existência perfeita que não deveria existir nesse mundo. Se eu fosse considerar as possibilidades de coisas assim acontecerem, a única possibilidade que posso pensar é a perda completa do mundo real da sombra. Não tenho certeza se isso é verdade, mas seu encontro com Juice marcou o fim de sua caça às mulheres. A próxima coisa que Yang começou foi a caça às sombras. Isso faz sentido, porque as sombras são seres estranhos nesse mundo, e não eram nada além de um incômodo para Yang. A existência de sombras é um elemento crucial que torna esse mundo transitório. Essa verdade deve ter sido muito irritante para Yang, que tinha um senso de aversão ou hostilidade em relação às sombras. Para Yang, esse mundo era um mundo único e, ao mesmo tempo, uma prisão. Devo fazer uma confissão: eu não inventei o escopo de aura para eliminar sombras. Pode soar como uma desculpa, mas essa função era um efeito colateral. No entanto, por causa do escopo de aura que inventei, as sombras desse mundo foram virtualmente aniquiladas. Não, aniquiladas não está correto.
elas foram transformadas em sombras etéreas, para ser exato. Além disso, Yang teve a ideia de colocar a execução das sombras usando o escopo de aura em exibição. Esse foi o início do Novo Mundo. O desejo de Yang de ser conhecido vindo da sua autodestruição e solidão não mostrou sinais de parar. Os shows do Novo Mundo, que começaram com o Shadow Murder Show, usando o escopo de aura, mudaram para shows mais diretos e ridículos, como o Fire Show, apresentando máquinas femininas, e o Ego Destroying Show, em que as máquinas foram desmontadas. Em retrospecto, é estranho que as máquinas deste mundo tenham aceitado tais coisas. No entanto, se você considera esse mundo como sendo basicamente o mesmo mundo que Yang, o mesmo que o mundo de Yang para todos, isso faz algum sentido. Na verdade, não há como negar que senti uma forte sensação de desgosto, mas ao mesmo tempo senti minha emoção aumentar com aqueles shows. No entanto, um problema mais essencial e importante surgiu: a diminuição do esgoto. Nem preciso dizer que o esgoto é o resíduo produzido por máquinas femininas. Por causa da caça feminina de Yang, o número de máquinas femininas diminuiu drasticamente. Devo dizer que esse foi um resultado inevitável. Isso é algo que foi descoberto por meio de pesquisas conduzidas pela primeira vez após a diminuição do esgoto, mas o componente vaporizador de esgoto era absolutamente necessário para manter o nível de ego das máquinas. A diminuição do número de máquinas femininas, a diminuição do esgoto e a verdade de que todas as máquinas não podem manter sua existência sem esgoto, Yang deve ter ficado irritado com a antinomia criada entre suas ações movidas pelo seu desejo e suas consequências. No entanto, as ações que Yang tomou foram claras. Ele resolveu esse problema fazendo apenas duas mudanças possíveis para ele. Uma foi a modificação de Juice, a outra foi a instalação de comportas. Se não houver esgoto suficiente, faça mais, e se ainda não for o suficiente, faça com que seja o suficiente. O estabelecimento da estação de combustível pode ter sido contra a vontade de Yang, porque Yang involuntariamente desempenhou um papel de trazer algo social para esse mundo desordenado. A modificação de Juice não só produziu grandes quantidades de esgoto, mas também uma grande quantidade de combustível. Mas o combustível fornecido por Juice não estava disponível para todas as máquinas masculinas. Mesmo a modificação de Juice não foi o suficiente para eliminar a escassez de fornecimento de combustível. Yang reduziu excessivamente o número de máquinas femininas. Então, as 3 máquinas femininas que foram colocadas em exposição no Novo Mundo foram adicionadas. Era conveniente que as 3 máquinas femininas tivessem um nível de ego muito mais alto do que as máquinas femininas comuns, embora elas não estivessem nem perto de Juice. As memórias do Novo Mundo foram apagadas das 3 máquinas femininas, por Ayn, e elas foram colocadas na estação de combustível. Foi assim que o sistema da estação de combustível baseado em Juice e nas 3 máquinas femininas foi estabelecido. Talvez tenha sido uma bênção disfarçada para essas máquinas femininas, porque elas poderiam ter sido desmanteladas se o esgoto não diminuísse. Não posso deixar de mencionar aqui um problema que Yang não viu chegando. A pedra de impressão foi selada porque as comportas foram instaladas. Embora isso possa não ter sido uma coincidência, considerando as ações de Yang até esse ponto. A pedra de impressão é o que faz das sombras, sombras. Ela transforma uma sombra em uma existência perfeita. As sombras nesse mundo são imperfeitas. Por outro lado, você pode dizer que elas são capazes de existir nesse mundo porque são imperfeitas. Até mesmo a Psyche não pode escapar desse fato, embora ela pareça uma existência perfeita nesse mundo. Porque a existência de uma sombra perfeita relativiza esse mundo. Uma sombra perfeita corresponde a esse mundo inteiro. Não, essa expressão não é muito precisa. É apenas a minha hipótese. Não pode ser mais do que uma hipótese devido à natureza do assunto em discussão. Mas suspeito que o que corresponde à sombra perfeita é o mundo inteiro de um indivíduo. Somos apenas habitantes do mundo de alguém. E você é apenas um habitante do meu mundo. Não estou falando sobre o mundo de cada indivíduo aqui. Estamos definitivamente compartilhando este mundo e somos constituintes deste mundo. Pelo menos parece. No entanto, provavelmente não é o caso. Apenas o mundo de alguém existe. Para esse assunto, apenas meu mundo existe. Não quero discutir filosofia aqui. Não vou questionar quem eu sou. O importante é que, como a pedra de impressão foi selada, esse mundo se tornou um mundo infinito para todas as máquinas. Este pode ter sido um resultado satisfatório para Yang. Deve ter sido assim inicialmente, pelo menos. Mas agora, Yang não tem a paixão que costumava ter. A chama autodestrutiva diminuiu
e só resta solidão nele. Yang estagnou porque o paradigma atingiu seu limite. Resumindo, Yang nasceu brabo, com um ego absurdamente alto. Ele achava que por causa disso ele podia sair por aí matando mulher com a caixa de som dele. Mulheres essas que, no ciclo que eles vivem, geram o esgoto necessário para a vida de sapos e caranguejos. Menos mulheres, menos esgoto, menos sapos e caranguejos e, consequentemente, menos combustível. E ninguém quer ficar sem combustível. Então ele conhece Juice, que também aguentava o som da caixa de som, porque o ego dela era ainda maior do que o de Yang. Quanto maior o ego, menor a chance de você morrer. Então, com as peças das máquinas femininas que Yang matou, ele transformou a Juice numa máquina perfeita de esgoto e de combustível. Juice também tem uma sombra, Saiki. Yang apagou a memória de Michio, Raiko e Shen e colocou elas de fachadas na estação, para que ninguém saiba de onde realmente vem o combustível. Com isso, Yang passou a caçar sombras, inclusive gravando e reprisando isso no cinema. Também fala das comportas, e que sua instalação bloqueou o acesso ao que é chamado de Pedra da Impressão, que é dito o que transforma uma sombra em uma existência perfeita. Por isso que Yang selou ela atrás de comportas e prendeu a sombra das mulheres em incubadoras. Indo abastecer, a Michio começa a conversar com a gente, dizendo que gostaria de morar na nossa casa. Agora nós temos uma esposa. Isso acontece com quem você mais abastece, então tem outras duas possibilidades. Indo conversar com a Tio, ela nos confronta. Você é Yang, não é? Olha, com tudo que eu passei até agora, eu tô começando a acreditar que sim, de alguma forma eu devo ser o Yang. Ela nos diz que Yang planejava eliminar nossa sombra e gravar como fazia. Por isso que nós encontramos nossa sombra com medo do Yang, escondido. Voltando a procurar nossos tênis, nós usamos a chave para levantar a tela do cinema e tá lá, o par de sapatos. Voltando para o Guattari, ele diz que nossa sombra foi procurar a pedra de impressão. Ele explica que um buraco no paradoxo acontece quando nossa sombra encontrar a tal pedra, conectando o mundo das sombras com esse mundo. Então, na expectativa de ajudar nossas sombras, nós vamos atrás das comportas que barram essa pedra de impressão. Guattari também diz pra gente encontrar Yang no segundo andar da estação de combustível, além de nos entregar o código da caixa que estava no nosso quarto desde o início do jogo. Não me lembro de nada. Quem sou eu? Minha memória está dispersa. Por quê? Para usar essa partitura, provavelmente preciso anexar outra parte a esta caixa da música. Um ressonador, se tiver. Eu consegui o código necessário para pegar o ressonador. Agora eu posso transformar essa caixa de música em um dispositivo destrutivo. Está no quarto de Ayn. Vulcaniro não tinha. Por que hesitar agora? A resposta está bem na sua frente. Eu não entendo. Não, eu sabia a resposta desde o começo. Mas eu não quero aceitar. Dois problemas contraditórios. Primeiro, a proposição. Esse mundo está errado. A segunda proposição. É certo deletar coisas que estão erradas? Ninguém provavelmente sobreviveria se eu abrisse a comporta. Os pensamentos que tenho... De quem são esses pensamentos realmente? Quem acha que isso é errado? Sou eu mesmo? Ou sou eu quem está errado? O que é julgamento? Estou sendo presunçoso? Uma vontade pairando no ar? Tudo é apenas uma fantasia que criei. E esse mundo é minha fantasia. Isso provavelmente está correto. Mas o que importa? Isso não muda nada. O que desaparecer significa nesse mundo? Poderia ser algo sem sentido? O que é para mim? Para mim significa que todos os pensamentos e problemas que tenho agora desaparecerão, até onde eu posso entender. Então, significa que deletar minha fantasia significa deletar a mim mesmo? Vou parar de pensar nisso. Há duas coisas claras. Não importa o que seja, não quero tornar isso sem sentido. E preciso ver minha sombra novamente. Essas duas coisas provavelmente não são compatíveis.
No entanto, isso não é mais um problema. Quem pode saber com antecedência se o caminho que se está planejando seguir é certo ou não? Vamos até Ain, que nos entrega o ressonador, como se esperasse isso há muito tempo. Nós vamos até uma das portas do laboratório, que estavam trancadas, e tocamos aquela folha que achamos junto do diário com o ressonador. Essa folha vai dar um dano extremo no nosso ego, mas ainda assim abrimos. Você é aquela máquina, não é? Sou eu, Shen. Vim aqui para apagar Yang. Está aliviado? Mas Yang não estava aqui. Porque eu era o Yang. E você também era o Yang. Quando você se separou de mim, uma nova personalidade, Shen, nasceu em mim. Não entende o que eu falo? Eu era a metade que jogou você no esgoto e também quem salvou você de morrer. Você é um alter ego criado pelo meu nível elevado de ego. Isso não é uma metáfora. Você nasceu de mim. Significa que Shen foi um completo idiota. Mas é diferente agora. Eu sou Yang. Sua folha de barulho me trouxe de volta minhas memórias. Eu me arrependo de ter te salvado. Ele pergunta se viemos para apagar ele com aquele barulho. Nós confirmamos, mas ele disse que deveria ser ele apagando o nosso alter ego, tomando a caixa de música da nossa mão e tocando, drenando o nosso ego muito rápido. Mas... Yang desaparece, deixando uma nota, escrita por Shen. Eu sempre desejei que você me superasse. Eu sempre desejei que você fosse a lugares que eu nunca fui capaz de ir. Eu não conseguia abrir a comporta. E também não conseguia ficar nesse mundo. O que eu vi foi um mundo confuso criado por Yang, o antigo eu. Sim, eu também observei o mesmo mundo que você viu, como o problema de outra pessoa. Eu sabia de uma coisa com certeza, que eu ainda não realizei o que é exigido de mim nesse mundo. E eu sabia de alguma forma que a comporta não deve ser aberta assim que seja realizada, mas eu não sei o que devo realizar. Não importa se eu devo realizar ou não. A verdade é que ainda há algo que deve ser realizado nesse mundo. E esse mundo está esperando que seja realizado. É provável que você seja aquele que realizará o final. Eu existo apenas para fechar a lacuna. Essa conclusão a que cheguei me chocou. Você provavelmente não sabe o que esse mundo quer, mas há uma coisa. Se você está lendo isso agora, todas as possibilidades estão em suas mãos agora. Todas as coisas que o mundo quer podem ser encontradas nas possibilidades que você é capaz de escolher. E não importa qual ação você escolher, será a melhor escolha. Eu acredito que sim, este mundo é o seu mundo. Eu confiei a chave para a passagem da comporta para Juice. Ela deve decidir o que fazer com essa chave. E atrás dos portões que tinham por lá, encontramos Juice. Uma máquina com restos de peças de outras mulheres, mantidas presas à força há sabe-se lá quanto tempo. Pedimos a chave para ela, mas ela não dá de início. Então, vamos até a Psyche, que responde para nós. Eu era desejada. Eu era apenas um ser desejado, ou aquele que me desejava desapareceu, ou ainda existe? Se quem me deseja desaparece, eu deveria desaparecer também. O passado já foi, mas... você precisa trazer um fim ao seu passado por conta própria. Meu trabalho acabou. Talvez tenha valido a pena, porque você também é Yang. Yang queria se tornar você. É hora de partir. Não vamos mais nos encontrar. Ok, no caminho nós passamos na lojinha do Lee, mas a máquina feminina não estava mais lá. Liz foi desmontada. Eu fiz isso. Ela implorava tanto, então lhe concedi seu desejo. Shen se desintegrou, não é? Então você tem tudo o que precisa em suas mãos, não tem? Essa é a chave da gaveta do Ben, quando ele morava no apartamento Seiryu. Foi antes de ser colocado na clínica do ego e muito antes de ser colocado em um show no Novo Mundo. Chegando nesse quarto, a gente pega o diário dos sonhos do Ben e um bracelete dourado. A gente pode dar esse bracelete pra Juice. O diário do Ben é bizarro, ele tem uma fixação com verruga.
Então, ele tava paranoico de queria que as pessoas tocassem ele e a gente vai ver ele. A gente até aceita o pedido dele de tocar nele e ele nos dá um chocalho do Doku, que tá no quarto do lado. E quando mostramos pra ele, ele comenta sobre o Tassan e nos entrega a chave da gaveta do Lee, lá da estação de abastecimento. E morre também. Então a gente vai até Lou, o síndico do prédio, que tinha dado uma música e pedido pra tocar pra ela. Ela nos dá o item mais precioso dela e... O item mais precioso dela é uma folha de música também. Então nós saímos com a chave do Lee, que usamos para abrir uma gaveta na estação que ficava lá, além de conseguir pegar todos os selos que gastamos na estação. Na gaveta tinha uma nota e uma pedra, que a Tio fica maravilhada quando mostramos para ela. E aí que ela nos fala de um sapo especial bizarro chamado Wan Shui e nos dá uma peça de upgrade. Para pescar esse sapo, a gente tem que primeiro instalar 4 upgrades. Então vamos atrás do Viz e contamos para ele sobre Lou. Viz desaparece, mas deixando uma das peças de upgrade. Fazendo os achievements do jogo vai te dando selos para comprar outra peça que é extremamente mais cara do que todas as outras coisas da loja. E a última tá atrás de uma porta que foi trancada com a folha de música do Guattari. É só a gente conversar com ele que ele nos dá ela e conseguimos pegar tudo e ir atrás da oficina do Lau. O Lau é o responsável por instalar os upgrades na gente e está aí, nos tornamos uma máquina perfeita. Além dele passar informação de como pescar o peixe. Então a gente fica um tempinho pescando peixe, viu? Quando pescamos ele, aparece. E ele nos entrega a memória de pedra, que combinado com a pedra que nós tínhamos, vira a pedra de ressurreição. Sim, nós vamos precisar pescar ele algumas vezes. Na segunda vez, ele nos entrega umas notas escritas pelo Yang, do mundo exterior. Elas vêm do mesmo lugar que a pedra. Sinceramente, esse ponto não faz muito sentido, mas eu vou usar elas para explicar um negócio mais pro final. A terceira vez que encontramos o Wan Shui, ele fala que vai reiniciar o relógio, seja lá o que isso significa, e toca uma cutscene. Algo mudou dentro da minha mente agora mesmo, como se uma parte da minha memória tivesse sido liberada de repente. Por que eu me sinto tão inseguro? Ei, você poderia ver como o Coppel e Juice está? Indo até eles, o Coppel tá desesperado. O nível de ego de Juice tá cada vez mais alto, como se estivesse voltando ao nível de antes dela ser modificado. Aí fala que a máquina não era necessariamente para produzir esgoto, e sim para limitar o ego de Juice. Coppel nos entrega uma foto de Juice antes das modificações e... Nós mostramos aquela foto pra ela e... Juice quebra nossa pedra de ressurreição e começa a fazer aquele barulho que diminui o ego. Mas nós não morremos. E quando acordamos, vemos Juice na nossa frente. Conversando um pouco com ela, ela pede para nós para continuar com a chave até chegar a hora. Então nós ficamos aqui interagindo com elas até que... Ela tá sobrecarregada. Como se tivesse outra personalidade dentro dela e essa personalidade estivesse buscando uma música. Então vamos tocando até chegar na música de Lou, que ficou com a gente antes dela, sabe, morrer. Essa é a música dela e pede pra gente tocar de novo. Então ela fala... Juice e eu costumávamos ser um só. Igual nós éramos um com o Yang, ela começa a lembrar de um diário que estava perdido nos canais de esgoto. Pegando o diário, podemos ver nele. Eu tive um sonho. Eu não sabia que podia sonhar, mas era eu. Eu era pequeno e parecia uma sombra. Minha sombra provavelmente se parece com isso. O eu parecido com uma sombra estava abraçando algo com força. Uma coisa marrom fofa. Usava um pequeno sino em volta do pescoço. Bonchan. Foi assim que chamei a coisa marrom no sonho. Bonchan foi abandonado em um depósito de lixo. Bonchan estava esfarrapado, mas era muito fofo e olhou para mim. Ninguém nunca olhou para mim daquele jeito antes. Não havia nada assustador escondido atrás de seus olhos.
Fui atraído por seus olhos e abracei Bonchan com alegria. Entregando o diário para Juice, ela fala de pegar o Bonchan no antigo quarto dela, ou no caso da Lou. Lá a gente encontra o Bonchan. Ela se lembra agora. Juice só conhecia o ódio das pessoas. Achava que as pessoas ficariam felizes de odiá-la. Mas nós falávamos de amarelo, apesar disso. Ela achava que a única maneira de ficarmos felizes seria odiando ela, a ponto de matá-la, como disse aquele diário lá atrás. Joyce e Psyche eram só duas maneiras de nós vermos a Lou, a quem nós originalmente amávamos. Ela nos pede para chamá-la pelo seu nome, Lou. Então ela aparece na nossa frente, a verdadeira Lou. Eu morri antes de você, mas eu não queria. Sinto muito se eu não conseguir bem. Mas não pense que nós falhamos, porque não há fracasso. Então não se arrependa. Não fique pensando nos porquês. Não finja que tudo isso nunca aconteceu. Estávamos sozinhos no campo gramado. Você disse que de repente surgiu uma melodia e você assobiou. Quando eu ouvi, fiquei com inveja de você. Então eu assobiei uma melodia também. Não posso te ver mais, mas estou feliz por ter te conhecido. Obrigado. Aqui. Ela nos dá a chave das comportas e nós vamos lá. Nós chegamos ao final do caminho e lá achamos a caverna de pedra de impressão e sentado lá, nossa sombra. Vamos terminar com isso.